Fabiano, trompetista, minha gente. Fabiano, que prazer receber você aqui, viu? Prazer é todo meu, Sinara. Quer dizer que é Fabiano, trompetista e sambista? Como é que veio o seu interesse aí pelo samba? Conta aí pra gente. Vamos lá, Sinara. A minha história com trompete, né? Ela começa ainda na adolescência, né? Eu entro na banda do colégio, né? Só que aí eu vou morar no Japão e para comprar as passagens eu vendo os dois trompetes que eu tinha. E lá no Japão eu era operário, trabalhava em fábrica, com jornadas infinitas, né, de trabalho. E aí eu me apaixono pelo samba, né? Eu acho que eu me torno mais brasileiro no Japão. Olha E só. quando eu volto, quando eu volto para o Brasil, eu fundo uma escola de samba em Brasília, que fazia a escola de samba na verdade era uma paixão, mas também servia de desculpa para fazer a grande tarefa que as escolas de samba fazem, que é projetos sociais em comunidades, né, que precisam de acolhimento, né? Então, minha paixão pelo samba é mais de 20 anos, inclusive tem história muito interessante, viu, Sinara? Porque o Wallace Palhares, que hoje é o presidente da Academia de Niterói, quando eu era presidente de escola de samba, ele era meu diretor de harmonia. Então, eu conheço ele há mais Ah, de 15 anos. Né? E assim, ele é um gênio do carnaval, foi o cara que mudou a história do carnaval de Brasília e voltou para o Rio de Janeiro. E aí fez a Academia de Niterói chegar no grupo especial. Aí, quando ele no caso, me comunica, né, depois de muito tempo sem falar com ele, porque ele mudou aqui para o Rio, ele fala, pô, Fabiano, a escola subiu, e aí a gente vai falar do Lula. Eu falei, como é que é? Tu vai falar do Lula? Aí, claro, pô, tu acha que eu ia falar das borboletas do Afeganistão? Eu vou falar do Lula, porra. Então, então é isso. E se não fosse o Lula, ia ser o Che Guevara, entendeu? então não Então, teve dedo seu na escolha do enredo, né? não, Foi o próprio diretor da escola que decidiu. foi o presidente Wallace Palhares, que é assim, a gente se aproximou muito nesse processo de criação, né? Enfim, a gente teve uma contribuição também nisso, mas é ideia e coragem do nosso querido presidente Wallace Palhares, que, enfim, ele entra para a história, né, do Brasil, porque, assim, Sinara, com todo respeito a grandes figuras, inclusive, da esquerda brasileira, né? Por exemplo, o Chico Buarque, eu amo de paixão o Chico, a relevância histórica do Chico Buarque é extraordinária, mas eu estou pegando o Chico só para ter um fator comparativo. Né? O Lula, o cara que tirou o Brasil do mapa da fome, por que ele não merece passar na avenida sendo homenageado? Assim, eu acho, Sinara, que a gente tem uma cultura meio burra de invisibilizar os nossos heróis, sabe? Eu tive na Venezuela, na posse do presidente Maduro, né? E lá você via estátuas de Simão Bolívar, você via murais, sabe? Tudo, sabe? A gente tem que falar dos nossos heróis. Brasília, por exemplo, a cidade que eu moro, tem uma estátua de Zumbi dos Palmares, não tem nada dos nossos heróis, sabe? Tem muito pouco. Você até sabe, se é de Brasília, você sabe que tem estátua de Zumbi dos Palmares ali em frente ao Ponique, mas não tem no Marighella, por exemplo, entende? Então, assim, a gente, esse negócio de homenagear os nossos heróis depois de mortos, vão pro cacete. Tem que homenagear vivo, entendeu? Então, assim, eu estou com o Wallace nessa tarefa, com o meu presidente da Academia de Niterói. E como é que foi a confecção do samba enredo? Eu vi que a Tereza Cristina participou, né? Olha, o Wallace, como sempre, né, um craque, né? Ele escalou um time de grandíssimos compositores, né? Dentre eles, os maiores compositores, sabe, de escola de samba, pô, que tem aqui no Rio, que fez samba da Vila Isabel, sabe? Tem compositor que fez samba, o maior campeão da Mangueira, entendeu? Então, escalou um time muito bom e com a querida também Tereza Cristina, participando desse processo criativo. Né? O filho do. Pô, agora eu esqueci o nome dele, rapaz. Ele morreu até pouco tempo. O Como é que é o nome? Arlindinho. Arlindinho, o Arlindo Cruz, o Arlindinho fez o samba. Então teve muito craque envolvido
nessa criação. E a linha do samba, poxa, o Lula chora quando escuta, que é a dona Lindu contando a história do filho dela, sabe? Isso é de uma sensibilidade. O Lula chora sempre desse pedaço, viu? Eu conheço o papai, ele é muito emotivo, pessoas que têm um coração muito grande tendem a se emocionar muito, né? E ele chora sempre nessa parte que fala: parti atrás do amor e dos meus sonhos, peguei os meus meninos pelos braços, brilhou no céu da pátria. É nessa parte que ele chora, né? Peguei os meus meninos pelos braços, que é a mãe dele vindo para Santos, né? No caso, né? Lá de Caetés para Santos, 13 dias de viagem. Então, assim, é digno que se conte a história, sabe? Que nunca se esconda. Por isso que eu luto tanto pelo presidente Lula, porque o maior tesouro do Lula é o legado que ele vai deixar para esse país, entendeu? O legado dele tem que ser por 100, 200, 300, 400 anos, sabe? E eu vou lutar por essa história. Ninguém vai diminuir o tamanho do presidente Lula. Eu sou militante do Lula, sou militante do PT e sou militante do meu povo. E o meu povo tem que saber quem é, quem foi e quem será para a história o presidente Lula. Olha, eu vou colocar aqui para você, Fabiano, e para as pessoas que estão nos assistindo, a filha a Nara Takimoto cantando o enredo. E ficou muito legal. Vou mostrar para vocês. Coloca aí, Tati, depois a gente continua falando. Vocês já ouviram o samba enredo Acadêmicos de Niterói, que fala do Lula? Eu, para decorar essa letra, eu chorei tanto. Por quê? Porque o Lula, toda vez que discursa, ele menciona a mãe dele, a Dona Lindu. E os compositores tiveram a sensibilidade de colocar a Dona Lindu conversando com a gente. Prestem atenção. Eu vi brilhar a estrela de um país, ao choro de Luiz, a luz de Garanhuns, lugar onde a tristeza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com o peito em pedaços, corri atrás do amor e dos meus sonhos, peguei os meus meninos pelos braços, brilhou um sol da pátria incessante, pro destino retirante te levei, Luiz Inácio. Por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, São José alumiou. Da esquerda de Deus Pai, da luta sindical, a liderança mundial. Vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz. Revolucionário é saber e escolher os seus heróis. Zuzu, Anjo, Enfio, Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Lute para vencer, aceite se perder, se o ideal valer, nunca desista, não é digno fugir, nem tampouco permitir leiloarem isso aqui, a prazo à vista é. Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, a fome tem pressa, Betinho dizia. É, teu legado é a estrela das minhas lições, sem temer tarifas e sanções. Assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome? Quanto vale a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Olê, 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 olá, vai passar nesta avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Ai, muito bom, né? Interpretação, hein, Sinara? Lindo, né? E eu já quero emendar perguntando para você o que é que você achou da Globo censurar o refrão, né? Nas chamadas, a Globo tirou essa parte do Lula, Lula, Lula. Como é que pode uma coisa dessa, Fabiano? É a Globo ser da Globo, né?
Nunca na história desse país um refrão foi censurado, né, nas vinhetas da Globo. Eu, que sou sambista, acompanho o samba há mais de 20 anos, eu nunca vi um refrão sendo censurado. Geralmente, o que passa na vinheta é a preparação. Opa, caiu aqui. É a preparação do refrão e o refrão, né? Então, é um trechinho que vem antes do refrão, emendando com o refrão. E dessa vez passou o meio do samba. Inclusive, nessa vinheta, parece que a gente está homenageando o Betinho, né? Porque fala somente do Betinho, com todo o respeito e amor pelo Betinho, mas o homenageado é o Lula, entendeu? Então, assim, é impressionante como eles manobram a comunicação, né, para invisibilizar. Isso é questão. Isso daí, a comunicação, ela determina a visibilidade, né? Então, eles sempre querem diminuir a figura do Lula, sempre querem invisibilizar. Por isso que quando o Lula estava lá em Curitiba, né, injustamente preso, a gente pegava e invadia os links da Globo, porque a gente jogava a Globo contra ela mesma para dar visibilidade ao presidente Lula. Mas a gente já conhece a Globo, né, Sinara? Exato. Agora teve também a choradeira da oposição, que recorreu ao TCU e o TCU liberou, porque os repasses, o repasse para a Acadêmicos de Niterói é idêntico a todas as outras escolas, não tem diferença, né, Fabiano? Não tem privilégio algum para a Academia de Niterói. Muito pelo contrário, né? Ela, quando fala do Lula, ela tem que pisar em ovos com um sistema que não quer que fale do Lula, não quer que o Lula desfile, não quer que o Lula apareça, quer que o Lula fique enclausurado, entendeu? Então, assim, o que houve foi um repasse de 12 milhões da Embratur para a Liesa, que foi feito no ano passado, exatamente o mesmo valor do ano passado, 12 milhões, e nesse ano fez 12 milhões. Ora, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Eu morei no Japão 3 anos, Sinara. Lá no Japão, existe escola de samba em Hamamatsu. Existe desfile de escola de samba em Hamamatsu, que é a cidade que tem uma maior quantidade de brasileiros. Então, no mundo inteiro, as pessoas falam do nosso futebol e falam das escolas de samba, sabe? Eu sou sambista com muito orgulho. A cadeia produtiva do samba é imensa. Toda a cadeia produtiva, por exemplo, do cinema, do teatro, enfim, de grandes espetáculos, é absorvida dentro da escola de samba. Você tem costureiros, você tem os melhores iluminadores, você tem os melhores marceneiros, você tem os melhores compositores, você tem os melhores bailarinos no municipal que fazem a comissão de frente, você tem uma cadeia produtiva imensa. São mais de 70 mil empregos gerados direto e indiretamente. Então, que eu acho muito pouco, inclusive, o repasse de 12 milhões para todas as escolas de samba. E não é esse ano que está falando do Lula, não. Todos os anos se faz isso, mas tinha que aumentar muito. Eu achei até prudente ser o mesmo valor esse ano para não ter nenhuma desculpa, nenhum flanco para a direita atacar. Mas, como sempre eles querem visibilizar o Lula tem história para ser homenageado. Olha, Sinara, eu sou descendente de piauiense, minha mãe piauiense, minha esposa piauiense. Esse país, antes do Lula, morriam 300 crianças por dia de fome, que é o maior absurdo histórico desse país, o maior produtor de alimentos do mundo, deixar seu povo morrer de fome. E o Lula mudou esse cenário. Antes do Lula, um rapazinho ou uma mocinha saía num pau de arara quando fazia 18 anos para trabalhar em São Paulo, para construir o sul do Brasil. E esse cenário acabou. E depois que ele saía lá, né, da sua cidade, ele demorava 5, 10 anos para rever sua família, porque a passagem era muito cara. Entende? Então, esse é o cenário antes do Lula. O Lula tirou, você sabe como, além de ter tirado da fome, para as mães solo, as mães nordestinas, o que elas querem ter? O seu filho perto delas. Então, hoje, o nordestino não precisa mais migrar como era antigamente para ter o seu prato de comida. Então, o Lula é muito grande e dou aqui do Lula, e a gente vai falar do Lula
Parabéns pela coragem da Academia de Niterói de enfrentar todo um sistema. É uma escola aguerrida, é uma escola que a gente tem que abraçar. Uma reportagem desses grandes jornais aí, Sinara, vamos falar sobre isso, né? Eu sempre fui sambista e sempre tive a minha escola de coração, tá? Mas hoje a minha escola do coração é a Academia de Niterói, porque ela teve coragem de corrigir o rumo da história, porque é um absurdo histórico o Lula nunca ter sido homenageado no maior palco de homenagem desse país. Então, hoje, eu não tenho outra escola a não ser a Academia de Niterói e vou ajudar a Academia de Niterói até os últimos dias da minha existência. É isso o meu recado. Ô, Fabiano, vai ter muita gente conhecida nas alas, né? Eu vi falar que tem a Janja. Ontem o TSE liberou, né, o desfile, disse que não tinha propaganda eleitoral antecipada e tal, mas fez um alerta que não pode haver nenhum tipo de propaganda. A presença da Janja pode causar queixas da oposição nesse sentido? Olha, eles vão atacar de todos os tipos. A gente já sabe disso. A gente já sabe. Então, assim, houve algumas recomendações até do AGU, né? Recomendando os ministros. Eu acho que tem que ter cautela, lógico, mas eu acho que a gente também não tem que ficar na retranca, não. Sabe? Eu fui candidato, você sabe que eu fui candidato em Brasília. Eu, por ser uma candidatura de primeira viagem. Olá. Aí o fone de ouvido de novo. Por ser uma candidatura de primeira viagem, a gente lê, sabe, a lei e a gente se prepara para ser candidato. E eu sei que é crime eleitoral quando a gente pede voto. A escola não está pedindo voto para ninguém. Ela está contando a história de um operário, sabe, que criou um partido que primeiro sai de Caetés, viaja, enfim, 13 dias no pau de arara, enfim, se torna a maior liderança sindical e presidente da República. É isso que ela está falando, dos feitos, né? Agora, eu posso falar bem da Sinara, se ela for candidata, eu posso aqui ficar falando meia hora da Sinara. Eu não posso pedir voto para a Sinara. Ninguém está pedindo voto, pelo amor de Deus. Então, assim, é mais uma manobra de quem quer invisibilizar a história do Lula. E aí faz esses ataques, né? Que você vê que ninguém acatou, nenhum tribunal, tanto o TSE quanto o TCU, ninguém acatou as manobras da direita. Ninguém. Né? E quem é que vai? Vai a Hilde? Vai a Janja? Poxa, eu estou sabendo que eu vou. Está sabendo eu vou, aí, tipo assim, qualquer coisa que eu fale aqui é uma surpresa da escola. Entendeu? Eu não posso dar o spoiler, né, que a meninada Você fala, acha que a escola tem chance de ganhar? Olha, o Carnaval do Rio de Janeiro é extremamente competitivo, tá? Tem enredos muito bons, tem Imperatriz, o enredo, sabe, do Ney Matogrosso, está muito boa a escola, tem a Beija-Flor, que sempre é muito forte, tem deixa eu ver aqui qual é a outra, Beija-Flor, Imperatriz, Vila Isabel, que tem um samba maravilhoso, né? Um dos sambas mais bonitos junto com o do Lula, né? Mas, assim, é um campeonato. A escola, o ano passado, a Academia de Niterói, ela veio muito certinha na avenida. Ela é muito correta, porque o Wallace Palhares, presidente, foi muito tempo diretor de harmonia. Ele é cria do Laíla, ele era da Beija-Flor. O Laíla é o maior gênio de todos os tempos das escolas de samba. Então, eu acredito muito na competência do Wallace Palhares, entendeu? Sei que ele vai botar a escola de samba certinha na avenida, e aí depende da gente. Quem for desfilar, eu, por exemplo, minha missão é chegar rouco, sem voz nenhuma, porque não é cantar o samba, é gritar o samba, desde o primeiro metro até o último, porque isso vale ponto, é a harmonia da escola. E eu, com certeza, nos 2 ensaios técnicos, Sinara, que a gente viu, né, a gente viu o povo cantando. Então, todo mundo estava cantando samba. O cara com a camisa da Mangueira cantando samba e vibrando. O cara com a camisa da Beija-Flor, da Portela, do Salgueiro, todo mundo lá indo junto, porque a comunidade do samba caiu de novo. Caiu de novo. Você já pode pedir música no Fantástico. Não tem problema, não.
Mas o que acontece? Então, é isso, sabe? A escola vem competente. Agora, se ela vai voltar no desfile das campeãs, depende do público, depende da gente, né? Só que é o seguinte, vocês não conhecem o Wallace Palhares. Eu conheço. Eu sei da competência desse cara. Última pergunta para você, Fabiano. Você é o cara que mais perturba bolsominion nesse país, tá? Então tá lá o Bolsonaro falando no Congresso, do lado de fora aparece trompetista tocando a marcha fúnebre. A marcha do Nicolas. O Nicolas vem marchando. Quem aparece? Fabiano, trompetista, tocando. Como é que você se programa para estar sempre no lugar certo na hora certa? Olha, eu tenho o seguinte conceito, Sinara. Eu não menosprezo os meus adversários e muito menos os inimigos. Eu procuro estudá-los para poder vencê-los. Então, com inteligência, com astúcia, nós conseguimos estudar o adversário e estar naquele lugar para fazer uma tarefa. Mas por que essa tarefa? Porque na luta, na guerra, no embate, a gente precisa ridicularizar o adversário, tirar as forças do adversário, tirar a confiança do adversário. E quando a gente ridiculariza esse adversário, a gente está, por exemplo, nessa última ação que a gente... Vem cá, Luísa, vem cá. Deixa eu te apresentar aqui. Sinara, essa aqui é a Luísa. Oi, querida. Essa daqui que pensou junto com a gente a missão lá do Berrante, entendeu? Lá com o Nicolas. Então, não sou só eu, não estou sozinho, entendeu? É muita gente envolvida nisso e que ajuda a pensar, porque é uma tarefa militante, gente. Nesse dia que a gente pegou o Nicolas, né, com a turma dele lá, né, nas redes sociais, a gente conseguiu, nesse dia, vencer em visibilidade as ações que o Nicolas estava tendo, porque a gente ridicularizou a ação política que ele estava fazendo. Então, assim, e é também uma coisa, Sinara, uma coisa que eu luto muito na esquerda, que a esquerda ela se autodenomina, às vezes, resistência. E eu acho que eu entendo o contexto histórico da palavra resistência, respeito muito, mas eu acho que a gente tem que ser vanguarda, a gente tem que ser ataque, sabe? A gente tem que estudar e atacar. Se a gente fica na retranca, veja só, eu sou vascaíno. Se eu falo, pô, o meu time está resistindo, opa, a gente está perdendo ou a gente vai perder, entendeu? Entendeu? Então a gente tem que atacar. Por isso que a gente faz essas ações que ajudam a animar a turma, a ridicularizar o adversário, a turma morre de rir, deixa todo mundo feliz, e é assim que a gente vai construindo a luta, com astúcia, coragem, antes de tudo, e principalmente inteligência. Massa, Fabiano. Fabiano, que horas entra a escola Acadêmicos de Niterói na Avenida? 22 horas, né? Inicia o desfile, né? Você aí já... É do domingo? Domingo? Domingo, primeira escola, 22 horas, 21h45. Parece que a Globo não vai transmitir o primeiro, né? Parece que eles botam BBB na hora do primeiro. Onde é que as pessoas podem assistir? Sinara, olha só, isso aí é a maior dúvida que o pessoal está tendo. Por quê? Historicamente, a Globo nunca mostrava o primeiro desfile. Só que antigamente era 6 escolas por dia, tá? Só que mudou, né? Eram 2 dias de desfile, 6 escolas por dia. Agora são 3 dias de desfile, domingo, segunda e terça, tá? Com 4 escolas. E aí começa mais tarde, e aí o Plim Plim vai mostrar sim, tá? Pode avisar para a turma que essa emissora aí vai transmitir, vocês podem ver muito bem essa obra de arte, a maior homenagem de todos os tempos ao presidente Lula. Valeu. Tati, coloca aí o cartaz do bloco. O Fabiano gravou, gente, essa entrevista mais cedo, porque agora, nesse momento, ele está no bloco Vai PT, tá? Que começou às 17h30, capaz das 20 horas ainda está rolando, Fabiano? Rapaz, eu acho que a turma é animada, viu? Acho que 17h30 é concentração. Então, pode ter certeza que vai estar rolando.
Vai sair o cortejo até a Praça Tiradentes, tá, gente? Sai do PT Rio e vai até a Praça Tiradentes. Fabiano, beijão, bom carnaval, boa sorte aí no desfile. Beijo, Sinara, e vamos para a luta e sem dar mole para golpista. Vamos para cima dele. Falou. Beijão, Obrigada, querida. querida. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.